Fala galera do YouTube, na aula de hoje eu vou mostrar como que a gente pode usar a função C junto com uma outra função chamada procurar para fazer uma análise parcial de um texto. Como assim, João? Tá confuso? Vou te explicar. Vamos lá, vamos para um exemplo prático para tudo ficar muito mais claro. Na coluna A gente tem vários códigos. Cada um desses códigos representa um produto da minha empresa. E como que é a estrutura desses códigos? Primeiro, duas letras, e essas duas letras representam o local onde aquele produto foi fabricado, produzido. Então, quando o código começa com FR, é sinal de que aquele produto foi fabricado na França. Quando o código começa com AR, sinal que aquele produto foi fabricado na Argentina. E quando começa com CH, sinal de que ele foi fabricado na China. Então aqui eu tenho até uma tabela que mostra isso. Ó, AR Argentina, FR França, CH China. E o que eu quero então é colocar aqui na coluna B qual é a origem. Repara que aqui na coluna B a gente tem uma fórmula e essa fórmula está usando aqui a função C e pegando outras colunas onde eu coloquei a função procurar. O que você tem que entender? Se eu chegar então nesse primeiro código que está na célula A2, FR119893, e mudar ele para CH119893, repara que aqui aparece automaticamente China. E se eu colocasse, ao invés de CH, AR, apareceria Argentina. Mas se eu colocar como estava antes FR, aparece aqui França. Então, na coluna B, eu tenho uma leitura parcial das informações que estão na coluna A. Ele está pegando as duas primeiras letras, vendo se é AR, FR ou CH, e de acordo com essa leitura parcial, com essa análise parcial, colocando Argentina, França ou China aqui na coluna B. Então aqui a gente tem o nosso gabarito, e repara que a gente tem aqui a coluna A, a coluna B, e depois ele pula para a coluna F. Se eu selecionar as colunas B e F, apertar com o botão direito do mouse e pedir para reexibir, eu vejo que tem algumas informações que estão ocultas nas colunas C, D e E. E nessas colunas C, D e E, eu usei então a função procurar. Vou te ensinar tudo isso, passo a passo, detalhado, aqui na nossa planilha prática, onde do zero eu vou te mostrar como que a gente resolve esse tipo de situação que eventualmente pode aparecer para você na sua empresa. Eu queria te pedir para deixar um like nesse vídeo, se você já conhece o nosso trabalho, se você já assistiu outros vídeos aqui no canal e se você sabe, ou pelo menos espera, que esse vai ser um bom vídeo. Deixa logo um like, é muito importante para a gente que muita gente dê like para esse vídeo aparecer para mais pessoas, ajuda demais o nosso trabalho. E eu lembro também que esse arquivo, essa pasta de trabalho, está disponível para download aqui embaixo. Você pode procurar aqui na descrição do vídeo por um link para poder fazer download e conseguir pegar essa pasta de trabalho para poder praticar. Excel sem prática simplesmente não existe. Dito isso, vamos lá. Aqui na coluna A eu tenho os códigos que eu comentei para você. As duas primeiras letras sempre representam o local de origem, aonde foi fabricado aquele código, e eu quero colocar aqui por extenso, né, escrito direitinho, a origem do lugar. Então, FR, aqui deveria aparecer França, né? França. AR deveria aparecer Argentina, Argentina. CH deveria aparecer China, e assim vai. Só que eu quero fazer um negócio automático, beleza? Para eu poder depois puxar para baixo à medida que eu for aumentando o número de códigos na coluna A. Como que eu faço isso? Bom, muita gente falaria o seguinte, ó, João, usa a função C. E aí no teste lógico, a gente tem um primeiro desafio, que é o seguinte, se eu comparar a célula A2 com AR, não vai dar certo. Então se eu fizer, se A2 for igual a AR, aí eu tenho que colocar, lembrando, entre aspas, porque é um texto, não dá certo, por quê? Porque na célula A2 eu tenho FR119893. Você pode falar, João, então ao invés de botar AR, bota FR. Só que também não funciona, por quê? Porque FR é só uma parte do texto que está aqui dentro. Quem já tem um conhecimento um pouquinho mais avançado falaria o seguinte, João, então faz o seguinte, tenta colocar aquele asterisco que você ensinou em outras aulas de soma 6, conte 6 aqui no canal, que funciona lá no soma 6, no conte 6 também, para pegar parte do texto e não o texto como um todo. Será que funciona? Já te adianto, também não funciona. No teste lógico, numa comparação, tanto para a função C quanto para outras funções de comparação, que você tem que fazer algum tipo de teste, também não funciona esse asterisco. Só no soma 6, no conte 6 e em outras funções
que funciona esse asterisco. Então, como que a gente vai resolver esse tipo de situação? A gente vai usar o que a gente chama de colunas auxiliares. Essa, pelo menos, é uma solução. Podem ter outras até melhores, mas o que eu estou apresentando nesse vídeo é uma solução para esse tipo de problema. Então, qual é a minha solução nesse vídeo? Você usar uma função chamada procurar. E o que essa função procurar faz? Ela procura em um texto uma parte de um outro texto. Como assim, João? Ficou confuso? Vou te explicar. Vamos lá. De forma prática, a gente vai entender isso. Texto procurado. O que eu estou procurando dentro do texto FR 119893? Se eu clicar aqui, por exemplo, em texto procurado na célula G3, onde eu tenho escrito FR, ele vai procurar por FR dentro do texto que eu selecionar. O texto, por exemplo, da célula A2. E repara, ele vai encontrar FR dentro desse texto. E aí, se eu apertar Enter, aparece aqui o número 1. Por que o número 1? Porque FR é um texto que começa no primeiro caractere da célula A2. FR, está aqui. Beleza? Se, por outro lado, ao invés de procurar por FR, eu procurasse por AR dentro desse texto, que está aqui na célula 2, então o texto procurado é a célula G2, onde eu tenho escrito AR. E o no texto é o FR 119893. O que vai acontecer? Hashtag valor exclamação. É uma forma que o Excel me mostra que ele não encontrou o texto AR e é um erro. Então, o que a gente vai fazer para não aparecer esse tipo de erro aqui dentro? Antes de começar a procurar, eu vou colocar aqui uma outra função chamada CErro. Então, eu digo o seguinte, Excel, eu quero que você procure por esse texto, que está na célula G2, dentro da célula A2. Só que se você não encontrar, ao invés de dar como resposta um erro, como estava dando antes, eu quero que você dê como resposta, por exemplo, o número 0. Beleza? Então, ó, eu apertei ponto e vírgula aqui e no valor CErro eu coloquei um 0. Então, ficou igual CErro, abri parênteses, usei a função procurar. Quais são os argumentos da função procurar? O primeiro argumento, a primeira informação é o texto procurado. Então, eu estou começando aqui a procura por AR e o no texto é A2. Eu estou fazendo isso aqui na célula C2. Então, primeiro eu vou fazer a análise para a linha 2 da célula A2. Depois eu fecho parênteses, então é importante fechar esse parênteses, acabei procurar, aperto ponto e vírgula e aí agora eu coloco o 0. Esse 0 aqui é o valor CErro da função CErro. Bom, então aqui aparece 0. O que você tem que entender? Que se na célula A2, ao invés de FR 119893, eu tivesse AR 119893, aqui apareceria 1. Mas, no caso, não é o FR mesmo. Então aqui ó, eu estou procurando pelo AR. Portanto, o título dessa coluna C vai ser AR. Na coluna D, essa coluna auxiliar aqui da coluna D, eu vou fazer uma nova procura. Eu vou procurar agora por FR e aqui por CH. Então vamos lá, igual, começo com o CErro, chego aqui no valor do CErro e escrevo procurar, e aí dentro do procurar, agora eu estou procurando pelo FR, aonde? Aqui na célula A2. Fecho parênteses, ponto e vírgula 0. Fecho parênteses mais uma vez, dou Enter. Agora apareceu aqui o número 1. Por quê? Porque na célula A2 eu tenho FR. E a mesma coisa para CH. Igual CErro, valor. Eu vou colocar aqui um procurar. Dentro do procurar, texto procurado, CH, ponto e vírgula. No texto, célula A2, fecho parênteses, ponto e vírgula, coloco um 0. Então, qual é a ideia? Se na célula A2 eu tivesse AR começando, aqui ficaria 1, 0 e 0. Se na célula A2 eu tivesse FR, aqui ficaria 0, 1 e 0. E se na célula A2 eu tivesse CH, ficaria 0, 0 e 1. Então eu fiz essas colunas auxiliares justamente para ter essa leitura. O que eu posso fazer com que essa mesma lógica que eu fiz aqui, ó, vou até pintar de azul, valha para todos os outros casos aqui embaixo. E como que eu posso fazer isso muito rapidamente? Entrando na fórmula, então vamos entrar aqui nessa primeira fórmula que está na C2. Eu tenho que trancar quem? Eu tenho que trancar a célula G2, porque a célula G2 vai ser sempre G2 para todo mundo da coluna C.
Se eu tiver na C3, na C4, na C5, até a C22, eu vou continuar comparando com o G2. A R vale para todo mundo. Já A2, que é esse daqui, tem que virar A3, A4, A5, A6, A7, até A22. Então aqui eu vou trancar a célula G2, apertando F4, o atalho de trancamento. F4, tá lá, ó, cifrão antes do G, cifrão antes do 2, tá trancado. Agora eu vou fazer a mesma coisa com D2. Clico aqui em G3 e tranco. Tranco usando o F4. Tranquei. E eu vou trancar também G4. Tranquei. Então aqui, ó, tá trancado AR, aqui tá trancado FR, aqui tá trancado CH. Como que eu posso ter certeza? Olhando para o cifrão antes do G, antes do 4, olhando para o cifrão antes do G, antes do 3, olhando para o cifrão antes do G, antes do 2. Todo mundo travado? Deixei A2 solto, deixei A2 solto, deixei A2 solto, posso selecionar e agora eu posso puxar para baixo. Então, tá certinho, ó. Esse daqui, por exemplo, começa com FR, tem o 1 em FR e tem o 0 e o 0 em AR e CH, respectivamente. Esse outro aqui, ó, começa com CH, linha 17, 0 em AR, 0 em FR, 1 em CH. E aí eu posso usar o C agora. C, vamos lá, teste lógico. Se C2 for igual a 1, ponto e vírgula, Argentina. Ponto e vírgula. Agora eu vou para um novo C. Se D2 for igual a 1, ponto e vírgula, França. E se não for nem Argentina nem França, só pode ser China. João, não entendi muito bem essa explicação do C. Então é um sinal de que você precisa procurar aqui no canal por alguma outra aula sobre C. Então essa aula aqui é um pouquinho mais avançada, resolvendo um desafio. Se você ficou um pouco confuso com C erro, com procurar ou com C, procura sobre essas funções específicas aqui no canal, que a gente tem vídeo só sobre elas. Aqui eu quis juntar as três para resolver um desafio prático que pode acontecer no dia a dia do mercado de trabalho. Beleza, feito isso, mais uma vez, a minha preocupação vai ter que ser quem eu devo trancar. Quem eu devo trancar aqui? C2. Quem é C2? C2 é esse que está aqui atrás, né? C2. Ele tem que descer. H2. H2 está aqui, ó, Argentina. A Argentina vai ser a mesma para todo mundo. Então, Argentina eu tranco. H2 eu tranco. D2. D2 é esse daqui, ó. Tem que virar D3, D4, D5, até D22. Então, não tranco. H3. H3 é esse aqui, França. França é um país que vai ser o mesmo para todos os produtos. Então, tranco. E a mesma coisa para a China. Tranco também. Dou Enter, tá lá. CH, China. Agora eu puxo para baixo, ó, e eu tenho todas as origens. AR, Argentina, CH, China, AR, Argentina, FR, França. E se eu cadastrar um novo código, por exemplo, vou colocar aqui, ó, o AR4223332. Aqui já automaticamente aparece Argentina. Vou cadastrar mais um para você ver. Vou colocar agora FR908070. Automaticamente aqui aparece França. Então eu tenho uma coluna com as origens de acordo com isso que eu acabei de fazer. O que eu te pergunto é o seguinte: você consegue pensar numa outra solução para resolver esse problema? No Excel tem várias formas de a gente chegar em um resultado. Algumas melhores, outras piores. Talvez essa nem seja a melhor solução. Então, se você tiver uma outra solução, deixa aqui nos comentários para mim também. Poderia selecionar as colunas C, D e H, apertar com o botão direito e ocultar. Beleza? E aí agora eu tenho aqui as informações, continua funcionando perfeitamente. Se você cadastrar, inclusive, um novo código, CH123456, repara que aqui aparece China, beleza? O país de origem. Bom, gostou da aula? Gostou dos ensinamentos? Deu para entender? Foi rápido demais? Se foi rápido demais, lembra, é um sinal de que você precisa assistir aulas aqui no canal sobre função C, função procurar e função C-erro para juntar tudo numa coisa só e conseguir fazer essa prática aqui. Espero o teu comentário, espero o teu like nesse vídeo e a gente se vê na próxima aula aqui do canal.